versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você pode se assentar, por favor? Digno é o Senhor, Ele é digno de adoração. Primeira carta de João, capítulo 1. João começa dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João escreve a sua carta à igreja. João não estava escrevendo sua carta a pessoas não crentes, não era uma carta evangelística, mas era uma carta meio que pastoral, ensinando a igreja como ela deveria se portar, o que Deus esperava dela. Na verdade, a carta de João foi uma das últimas cartas a serem escritas. A igreja já tinha ali quase 50 anos depois de estar estabelecida, ou talvez até mais. Então ele está falando para crente aqui. Tem crente aqui neste lugar? Levanta a mão assim, se você... Amém. Vocês estão desviados aí atrás? Não. Tem uns quantos desviados ali. Ah, você levanta a mão? É? Ele está falando para crente, ele está ensinando a necessidade da confissão de pecados. Ele não está falando daquela oração que nós fazemos quando aceitamos Jesus. Quando alguém se converte, levanta a sua mão, chora e confessa os seus pecados. Ele não está falando da confissão inicial que nós fazemos quando aceitamos Jesus. O que ele está falando para crente. Ele está falando para pessoas que já eram crentes, já estavam na igreja, já conheciam Jesus. Ele está falando de uma contínua confissão de pecados. Daqueles pecados que a gente pratica no dia a dia. Consegue um negócio para mim desse aí, um papelzinho, um lenço? Aqueles pecados que a gente pratica no dia a dia. Obrigado. Não, tá bom. Pecados que nós enfrentamos. Nós todos pecamos, e é tão interessante que no versículo 8, ele diz, se você diz que não tem pecado nenhum, você está enganando a você mesmo. Já para tirar essa justificação própria que nós temos às vezes de falar que não pecamos. E ele está dizendo, Jesus continua sendo fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E a confissão dos nossos pecados é um fator necessário para nós recebermos perdão. Eu quero que você entenda que ele não colocou em xeque o poder do sangue de Jesus, ou o poder do sacrifício de Jesus. Não é isso que ele está fazendo. Ele falou que o sangue ainda continua sendo poderoso. Ele falou que Jesus ainda continua perdoando. Jesus continua sendo justo e fiel. Ele não duvidou do poder de Jesus, mas ele condiciona o perdão à nossa confissão. Na verdade, a Igreja Católica tem essa prática de confissão de pecados, né? Nós, das igrejas protestantes, não praticamos isso. Não cremos que é um regulamento, um princípio, uma necessidade da confissão de pecado para um padre ou para um pastor. Não contínua. Não do jeito que eles praticam, pelo menos. Mas a Bíblia fala de confissão de pecados. E ele não coloca em dúvida a capacidade e nem o desejo de Jesus de perdoar os nossos pecados. Jesus deseja nos perdoar todos os dias. E Ele é capaz de nos perdoar. Na verdade, o seu sangue
do primeiro dia até por toda os dias até quando ele voltar, o seu sangue continuará tendo o mesmo poder de perdão. Ele não diminui, ele não se gasta. Ele não vai se gastando, ele não deprecia, não. Ele não perde o seu valor. E o que tem nos faltado hoje é admitirmos que pecamos e confessarmos os nossos pecados e reconhecemos que precisamos do sangue de Cristo. Você sabia que muitas coisas que nós passamos no nosso dia a dia, muita frieza espiritual, muitos problemas matrimoniais, muitos problemas de relacionamento, muitos problemas até mesmo dentro de nós, na nossa alma, muitos problemas de depressão, muitos problemas de ansiedade, muitos problemas de relacionamentos uns com os outros, tem uma raiz que é a falta de confissão de pecados e a falta de arrependimento. Eu não estou dizendo que todos os problemas vêm disso, mas muitos sim vêm. Porque sem confissão não houve um verdadeiro arrependimento. Ei, Jesus. E sem arrependimento não houve perdão. E sem perdão não pode haver relacionamento. Quando nós não confessamos pecado, é porque nós não nos arrependemos verdadeiramente. E se nós não nos arrependemos verdadeiramente, nós não somos perdoados verdadeiramente. E se nós não formos perdoados, nós não podemos ter um relacionamento com aquele que perdoa. Ele é fiel e justo para perdoar e retirar toda a injustiça, mas Ele requer que nós confessemos os nossos pecados. Diga amém para dizer que você está entendendo. Muitos que já não sentem a presença de Deus, muitos que já não conseguem ter uma vida espiritual saudável, que já não sentem o fogo do Espírito, ou até como o Davi diz, já perderam a alegria da salvação, são porque vivem uma vida de pecado sem confissão, sem arrependimento, não aprenderam que precisam vir a Cristo, confessarem os seus pecados e alcançar a misericórdia dEle. Por quê? Porque são pessoas que são ensinadas assim. São pessoas que são ensinadas a esconderem o seu pecado, esconderem suas falhas. O mundo hoje ensina isso, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. A vida é minha, o corpo é meu. O mundo está ensinando que você não precisa dar satisfação para ninguém. Na verdade, até nossos pais nos ensinaram, falando agora com os homens, mulheres, fechem os seus ouvidos. Falando com a gente homem, nossos pais nos ensinaram a não mostrar fraqueza. E às vezes, não mostrar vulnerabilidade. E às vezes, a confissão do pecado é uma aceitação da fraqueza ou da vulnerabilidade. Então nós homens fechamos, nos calamos, ficamos quietos, não pedimos ajuda, não confessamos e vamos morrendo por dentro. Muitas vezes você está passando pelo inferno, pelo vale de ossos secos, você está passando por aquele vale mais profundo que você já passou, mas você lembra, eu sou homem, eu sou forte, eu não posso mostrar fraqueza, e você não confessa o seu pecado e você vai morrendo. Agora pode abrir os ouvidos, esposas. Porque às vezes é você também que vive em depressão, vive em ansiedade. E você não entende que para que haja o poder do sangue sobre a sua vida, para que haja o perdão dos pecados e a retirada das injustiças, porque Ele continua sendo fiel e justo, precisa haver a confissão de pecados. Sabe que tem pessoas que estão escondendo adultério, pessoas escondendo pornografia, e dizem, não, o tempo curará, eu vou conseguir vencer. Pessoas que estão escondendo os seus pecados, sem confissão, sem arrependimento. Irmãos, se você não confessar o seu pecado, se você não se arrepender, você nunca será curado. Não tente esconder aquilo que tem que ser trazido às luzes, para que Jesus possa perdoar. É por isso que o versículo 7 começa dizendo assim, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando você traz o seu pecado à luz, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então não mantenha o seu pecado escondido, não pense, o que eles vão pensar de mim? Irmão, Satanás quer que você esconda o seu pecado, porque o pecado causa uma barreira, uma separação entre você e o seu Deus. Mas aqueles que andam na luz, Jesus, Deus, é o Pai das luzes, Ele é luz. Quem anda com Ele anda na luz. Mas pastor, nós estamos no tempo da graça, pastor.
Será que Deus não perdoou? Já está tudo perdoado, foi tudo pago pela graça. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A graça não te dá o poder para pecar. A graça não te liberta para pecar. A graça não está te dando a carta branca para você pecar. Romanos 6,14 diz que a graça te liberta do pecado, do domínio do pecado. Aqueles que vivem na graça, eles são libertos do domínio do pecado. A lei não tinha poder para libertar. A lei apontava o seu pecado, mas a graça, ela retira o teu pecado, ela te liberta do domínio do pecado. E Satanás está querendo que você viva com o seu pecado escondido. Não, ninguém precisa saber não, eu ir lá falar com o meu pastor, o que o pastor vai pensar de mim? Eu confessar isso para minha esposa, meu Deus, o que a minha esposa vai pensar de mim? Eu confessar isso para o meu esposo, meu Jesus, o que o meu esposo vai pensar de mim? Irmão, não é o que ele está pensando, é que você está abrindo mão da sua salvação, por não querer expor as suas falhas e não pedir ajuda, e não pedir perdão para Deus. Mas pastor, eu confessei para Deus, eu vou chegar nessa parte, porque tem pecados que não adianta você confessar para Deus, você tem que confessar para aquele que você pecou. Ei, Jesus, mas Deus está trazendo liberdade hoje, eu creio em nome de Jesus. Deus vai quebrar correntes do pecado. Ei, o domínio do pecado, ele vai gerar liberdade em nós. Ele vai gerar liberdade em nós. Gálatas capítulo 5 diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam novamente ao jugo da escravidão. Ele te libertou para a liberdade. Isso parece até uma redundância, não é? Parece até, por que ele falou? Porque às vezes nós somos libertos pelo sangue de Jesus, mas vivemos uma escravidão. Nós somos libertos, ele foi lá, abriu a porta da cadeia, ele escancarou a porta da cadeia, mas o problema é que você está tão acostumado com a cadeia, que você já não sai mais para fora. Irmão, deixa eu te dizer uma coisinha, aqui é só entre nós, não vai passar na internet. Escute, Deus abre a porta da cadeia, mas você tem que sair com as suas próprias pernas. Ele vai lá, ele rompe os cadeados, ele quebra as correntes, ele te liberta. Mas quando o anjo libertou Pedro, ele falou: Pedro, levanta-te e segue-me agora. Ei, tá me ouvindo? Estou falando com alguém aqui hoje? Deus está falando, eu abro a porta da cadeia, eu abro a prisão, mas você precisa sair. E às vezes nós estamos tão acostumados, tão confortáveis naquela prisão, que a porta está escancarada, mas nós ficamos lá dentro. Mas foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele não te libertou para você viver essa prisão da alma, essa prisão da sua mente. Ele não te libertou para você viver com essa vergonha, para você carregar este peso nos seus ombros. Ele não te libertou para isso, ele te libertou para te dar vida e vida em abundância, para liberdade no Espírito Santo. Diga amém, pelo amor de Deus. Uma vida de pecado escondido traz morte, mas uma vida de arrependimento traz vida. Ela gera vida. Uma vida de pecados não confessados gera escravidão, mas uma confissão de pecado gera liberdade. Muitos estão escondendo o seu celular, pensando que Deus não sabe a senha do seu celular. Ei, Jesus! Ah, fala Deus. Fala Deus. Sabe esse corinho não? Vocês conhecem? Irmão, vamos começar por aqui. Se a sua esposa ou seu esposo não sabe a senha do seu celular, tem alguma coisa errada. Se a sua esposa ou seu esposo não tem acesso ao seu celular, ao seu computador, à sua internet, alguma coisa está errada com você. Você está querendo esconder de quem? Porque Deus conhece o seu celular muito bem. Deus conhece o seu histórico da internet, Deus conhece o seu histórico do YouTube, o seu histórico das redes sociais. Deus conhece muito bem. Então você pode esconder do pastor, esconder da esposa, esconder dos filhos. Mas será que a gente não tem a consciência que dele nada podemos esconder? Ele conhece o seu histórico, mas pastor, Cristo não perdoou os meus pecados na cruz do Calvário? Sim, meus irmãos. Cristo perdoou o seu pecado do passado, do presente e do futuro. Ele perdoou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 3, do versículo 3 diz assim: Ele perdoou todos os nossos pecados, cancelando o escrito. Coloca para mim aqui, por favor, Colossenses 3, 13. Cancelando o escrito da dívida que estava contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele não pagou pelos seus pecados daquele dia, Ele pagou por
todos os seus pecados, e Ele cravou naquela cruz a cédula que estava contra você. Ele pagou o seu pecado. Eu falava com alguém algumas semanas atrás, eu falei, o lindo de Deus é que Deus, quando veio morar em mim, habitar em mim, Ele já sabia que eu iria pecar amanhã. Ele sabia que eu ia pecar semana que vem. Ele sabia que eu ia pecar daqui 2 semanas, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Ele conhecia todos os meus pecados e ainda assim Ele decidiu habitar dentro de mim. Meu irmão, que Deus misericordioso é esse? Mas pastor, então, se Deus perdoou o meu pecado de ontem, de hoje e de amanhã, por que eu tenho que confessar o meu pecado? Por que isso é necessário? Se o sangue de Cristo ainda tem o mesmo poder, e Ele tem, o sangue de Cristo ainda lava, irmão. O sangue de Cristo ainda limpa. O sangue de Cristo ainda purifica. Jesus na cruz comprou o direito de nos perdoar através do seu sangue. Hebreus capítulo 7 diz assim, que Ele não precisa ir todos os dias como faziam os outros sacerdotes, mas de uma vez por todas Ele foi e pagou por nossos pecados pelo sacrifício de si mesmo. Ele fez de uma vez por todas. Agora, Ele comprou o direito do perdão, mas nós precisamos acessar esse perdão. Você está entendendo, não? Jesus comprou o direito na cruz do perdão. Ele perdoou meus pecados de ontem, de hoje, de amanhã, depois da manhã, mas eu preciso acessar esse perdão. Eu preciso ser aquele que toma posse desse perdão, receber esse perdão. E como que eu faço isso? Através da confissão e arrependimento. O que gera confissão e arrependimento? A fé. Para nós acessarmos o perdão de Cristo, Efésios diz que nós temos que acessar através da fé. Aqueles que creem em Jesus são perdoados. Irmãos, Cristo não perdoa quem não quer ser perdoado, não. Eu uso um termo assim, não faz sentido, mas Ele não gasta Deus com quem não quer Deus. Ele não gasta sangue com quem não quer sangue. Não é que o sangue dele pode ser gasto, me entenda, é só uma figura de linguagem, é só uma maneira de falar, mas Ele não vai perdoar quem não quer ser perdoado. Nós temos que ter acesso a essa graça, nós temos que querer, e como que queremos? Através da fé. E o que a fé genuína produz? A fé genuína produz em nós arrependimento, que nos leva a confessar os nossos pecados. Quem nos ensinou a fugir da ira futura? Quem nos ensinou que era melhor esconder pecados do que confessar? Porque Ele fala que aquele que se arrepende e abandona e deixa, ele alcança misericórdia. Mas aqueles que escondem nunca alcançarão misericórdia. Nunca alcançarão misericórdia. Então a forma de nós ter acesso a esse perdão é através da fé. E a fé produz em nós um arrependimento genuíno que nos leva a confessarmos pecados. Uma das provas que nós genuinamente depositamos a nossa fé em Jesus e o recebemos como Senhor da nossa vida, é quando nós temos a prática da confissão. A prática da confissão dos pecados. João escrevendo à igreja, irmãos, já era uma igreja estabelecida, uma igreja que já tinha um histórico. Ele não estava falando para pessoas recém-convertidas. E ele falou, vocês precisam confessar os seus pecados, reconhecer os seus pecados. Aquele que diz que não tem pecado está enganando a si mesmo. Em outra passagem ele falou, o amor de Deus não está nele. A pior coisa que pode acontecer é quando conversamos com alguém que é perfeito, não é? Nunca tem culpa, nunca tem falha, nunca errou em nada, sempre está na razão. Escute, quanto mais maduro o cristão é, mais sensível para confessar o seu pecado ele será. A falta de confissão revela, na verdade, uma imaturidade do cristão. Porque ele entende que a falta de confissão, o arrependimento, ele causa uma barreira entre nós e Deus. Então o cristão maduro não abre mão de Deus por nada. E ele não deixa que nada cause uma barreira entre ele e Deus. Ai, pastor, faz tanto tempo que eu não sinto a presença de Deus. Irmão, tem alguma coisa precisando ser confessada na sua vida. Ah, pastor, faz tanto tempo. Irmão, qual foi a última vez que você sentou com a sua esposa e contou para ela os seus pecados? E nem sabia que tinha que fazer isso, pastor. Quanto mais nós escondemos os nossos pecados, maior a barreira entre nós e Deus. Esconder os nossos pecados, na verdade, revela que nós não temos uma revelação correta do Filho de Deus. Porque nós duvidamos do seu poder de perdoar pecados.
Nós duvidamos da sua obra na cruz do Calvário. Nós não entendemos o que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. João não colocou dúvidas sobre o poder de Cristo. Ele falou, ele é fiel e justo para perdoar. Ele não colocou nenhuma dúvida sobre o poder de Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Mas quando nós não confessamos e nos arrependemos, nós estamos colocando uma dúvida. Nós estamos duvidando daquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. Isso revela uma falta de entendimento de quem Cristo é. É duvidar do poder do sangue. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Não existe pecado que o sangue não possa perdoar. Ah, pastor, mas é blasfêmia do Espírito Santo. Alguém vai falar, né? Alguém deve ter pensado isso. Sim, mas se você está aqui, eu acho que você não está blasfemando contra o Espírito Santo, não. Não existe pecado que o sangue de Jesus não pode perdoar. Ele é capaz de perdoar todos os pecados. Ele tem poder para perdoar. Pastor, mas se o senhor soubesse o que eu fiz o ano passado, se o senhor soubesse o que eu fiz o mês passado, a semana passada, irmão, não me importa. O que importa é que o sangue de Jesus tem poder para perdoar. Ele continua tendo o mesmo poder do dia que ele foi vertido na cruz do Calvário. Aleluia! Quem esconde pecado nunca poderá adorar em espírito e em verdade. Quem esconde pecado nunca poderá adorar em espírito e em verdade. Por quê, pastor? Porque a mais pura expressão de adoração começa com a mais profunda expressão de arrependimento. Você entendeu, não? A mais pura expressão de adoração começa com a mais profunda expressão de arrependimento. Eita! A igreja que adora começando pelo arrependimento, confessando os seus pecados, ela consegue chegar a este lugar de adorar em espírito e em verdade. É reconhecimento de pecados. E às vezes eu me pergunto como que pessoas podem entrar num ambiente como esse, ou nas igrejas, não só aqui na Freedom, e sair dali da mesma forma. Ou talvez como que podem entrar ali e sair mais endurecidos, mais frios. E eu estava orando sobre isso ontem, o Espírito Santo falou, porque existem muitos pecados que estão sendo escondidos e a pessoa não consegue se abrir, não consegue ser sensível ao Espírito Santo, porque a sua força está sendo em cobertar o seu pecado. As suas faculdades mentais, a sua alma está preocupada, e se Deus usar o pastor para revelar o meu pecado? E se Deus levantar o profeta para revelar o meu pecado? Irmão, você nunca vai ter uma experiência com Deus profunda, enquanto o seu pecado ser barreira entre você e Deus. Hoje Deus está chamando a gente para arrependimento, confissão de pecado. Deus está querendo trazer a gente para um lugar onde a nossa vulnerabilidade, na verdade, vai ser exposta, para que o Espírito Santo possa entrar e o sangue de Jesus possa nos purificar, e nada mais nos afaste dele. Aleluia! O pecado cega aqueles que podem enxergar. O pecado ensurdece aqueles que podem ouvir, escutar. E ele silencia aqueles que conseguem falar. É como se você entrasse aqui, você está vendo, mas você não consegue enxergar. Você está escutando, mas você realmente não entende. Você está aqui, mas você não consegue sentir a presença dele. Por quê? Porque você tem escondido o seu pecado de Deus. E você tem achado, mas Deus já sabe o meu coração, irmão. Se Deus quiser só o seu coração, aquilo que está dentro, ele não escreveria na palavra que você precisa confessar o seu pecado. Nada na palavra foi escrito por acaso ou em vão. Existe a necessidade da confissão de pecados. Eu tratava um casal uma certa vez, que a esposa dormia com o celular embaixo do travesseiro para o esposo não ver. Escondendo o pecado. Mas quando Cristo revelou o pecado, foi pior, porque ela não se arrependeu. Então, quando houve revelação do pecado, houve a queda também. Irmão, não espere chegar a queda para o seu pecado ser revelado. Confesse a Jesus, clame pela misericórdia, clame pelo sangue. Ele é fiel e justo para perdoar todo o seu pecado. Nós não temos a síndrome do irmão mais velho de ficar acusando você, não. Volte para Jesus, confesse os seus erros e diga: Senhor, eu preciso de misericórdia, eu preciso de perdão, eu não posso carregar mais essa culpa, eu não posso mais esconder isso, eu preciso ser transformado.
profeta Isaías. Abra comigo Isaías capítulo 6. Jesus. Quem tem a revelação de quem Cristo é de verdade, a primeira coisa que faz quando vê Cristo é confessar o seu pecado. Agora nós estamos falando aqui do profeta Isaías. Na sua época, ele era o profeta. Ele era o cara. Ele era aquele cara usado por Deus. Mas ele falou, no ano que morreu o primo dele, o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando ele vê o Senhor, olha qual é a reação do profeta. Isaías capítulo 6, a partir do 5. Quando ele vai ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele fala assim, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. É um profeta falando. Preste atenção, Deus usava ele com os seus lábios, com a sua boca. E ele falou, até o instrumento que Deus usa para falar com o povo tem sido impuro. Isso aqui é profundo, gente. Até às vezes na pregação tem impureza, até às vezes no cantar tem impureza, até aquilo que eu faço para Deus eu faço de uma forma impura. Você está entendendo? Ele falou, ai de mim. Em outras versões fala que eu vou perecendo, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem vê o Senhor confessa o seu pecado. Quem vê o Senhor de verdade não consegue esconder as suas mazelas. E quem vê o Senhor na verdade entende que ele precisa da misericórdia. O que ele estava falando? Se eu não confessar o meu pecado, se eu não alcançar a misericórdia dele, eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí olha o que fala. Então, o 6. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado da onde? Do altar, com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca. Eis que essa brasa tocou os seus lábios. Ele disse, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Mas quando você vem na presença de Deus, ele começa a tirar o teu pecado. Ele te toca com a brasa do altar. Ele te toca com o sangue de Jesus. Essa brasa aqui representa o sangue de Jesus. Ele te lava com o sangue de Jesus, para que as suas iniquidades não sejam mais barreira entre você e Deus. Davi foi um homem pecador. Cometeu pecados horríveis. Mas por que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele tinha sempre essa sensibilidade para se arrepender do seu pecado, confessar o seu pecado e voltar para Deus. Irmão, não é quantas vezes você cai, mas é quantas vezes você se levanta e volta para a casa do Pai. É quantas vezes você reconhece o seu erro e volta para a casa do Pai. Olha o que ele fala no Salmo 51, por favor, abra comigo. Salmo 51. Olha o que... Eu vou ler aqui a epígrafe para vocês. Olha o que fala. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Eu quero que você entenda o que esse salmo é. Esse salmo foi no momento mais baixo da vida de Davi, quando ele acusou a si mesmo através da astúcia e da sabedoria do profeta Natã. O profeta Natã chegou para ele e falou, olha, você está em pecado. De uma forma eloquente, de uma forma sábia, falou, tinha um homem e tal, e contou a história para ele. E ele falou, esse homem é digno de morte. Me fala quem é esse incircunciso que eu vou matar ele. Aí o profeta falou, é você, ó rei. Você cometeu esse pecado. Então no momento mais baixo da vida de Davi, quando ele se sentia mais sujo, mais indigno, sabe o que ele fez? Ele fez uma música de confissão. Você não entendeu? Ele não contou para o pastor dele apenas. Ele fez uma música para que a nação cantasse sobre a sua confissão do seu pecado.
Porque ele expondo o seu pecado, ele pedindo perdão, depois ele vai falar: eu vou levar outros a se arrependerem e voltarem para ti também. A sua vulnerabilidade, na verdade, vai trazer outros a entenderem da necessidade do perdão e da confissão dos pecados. O cara fez uma música confessando o seu pecado. Olha como ele começa: compadece-te de mim, Senhor, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. O que ele está falando aqui? Segundo a tua graça, o teu favor. Ele já está clamando pela graça de Deus. Compadece-te de mim, Senhor, segundo a tua... Ele já sabia tocar o coração de Deus. Ele falou: Senhor, eu sei que tu é bom, eu sei que tu é misericordioso, eu sei que o Senhor tem uma multidão de misericórdia, então já compadece-te de mim, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Ele não está se justificando, irmão. Ele não está dizendo: Senhor, foi porque ela estava lá tomando banho de sol, e daí... Não, ele não está falando isso. Ele falou: eu tenho iniquidade dentro de mim, lava-me da minha iniquidade. Muitas vezes nós queremos justificar o nosso pecado. Não, pastor, mas foi porque aquele irmão falou isso, então eu falei também. Não, pastor, mas foi porque ele fez isso, então eu fiz. Irmão, para de se justificar. Se arrependa do seu pecado, volte para Deus e clame pela graça do Senhor Jesus Cristo. E ele fala: e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe por que ele está falando isso? Porque Batseba tinha engravidado. Cada vez que ele olhava para ela, ele lembrava do pecado dele. A consequência do pecado, ela é diferente para cada um de nós. Tem pessoas que vão ter consequência curta, tem pessoas que vão carregar por mais tempo, e a consequência final foi a morte do bebê na vida de Davi e de Batseba. Ele falou: o meu pecado está sempre diante de mim. Aí olha o que ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe o que ele está falando? Eu dependo da tua justiça e do teu julgar. Senhor, se o Senhor quiser me condenar para sempre, o Senhor é justo. O Senhor tem direito, eu pequei mesmo. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus ainda tem esse poder de te purificar e te fazer mais alvo que a neve. Você pode ter entrado aqui todo sujo, todo manchado, você pode ter entrado aqui cheio de pecados, mas o sangue de Jesus tem poder para te deixar mais alvo que a neve. O sangue de Jesus tem esse poder. Oh, Jesus! Olha o que ele fala no 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. Olha a preocupação dele. Não era: Senhor, não tire o meu reino. Não era: Senhor, não tire a minha honra. Não era: Senhor, não tire a minha reputação. Ele falou: não tires de mim o teu Espírito Santo, e restitui a alegria da minha salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então, olha aqui o propósito da vulnerabilidade dele. Então, ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Porque aquilo que você viver, você pode ensinar outros a viverem também. Você pode chegar para alguém e dizer: eu pequei, mas eu me arrependi, e o Senhor me renovou, e Ele pode fazer o mesmo por você. Ele pode levantar você da onde você está caído, Ele pode renovar a sua vida, Ele pode, porque o sangue dele ainda tem poder. Ele fez uma música de confissão de pecados. Agora olha o que acontece quando não confessa o pecado. Vai para o Salmo 42, ou melhor, o Salmo 32. Eu quero que você veja o Salmo 32. Davi diz: enquanto ele escondia o seu pecado, ele era acometido de doenças. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo seu espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Enquanto ele ocultava o seu pecado, o seu corpo ia sofrendo as consequências, os seus ossos iam envelhecendo. É uma forma dele falar: eu estava cheio de dores, eu estava cheio de peso, eu estava carregando um peso. Ele vivia em depressão, ele vivia angustiado, ele vivia em muitas dores, porque ele escondia o seu pecado. Irmão, tem pessoas que estão sofrendo por enfermidades, eu vou ensinar depois sobre Tiago, enfermidades que é por causa do pecado que não é confessado. Tem pessoas sofrendo dores porque não confessam o seu pecado. Ele falou: enquanto eu guardei, enquanto eu calei os meus pecados, meus olhos envelheceram, porque os meus gemidos, pelos meus constantes gemidos todo dia, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Você sabia que o pecado causa danos físicos? O pecado causa danos físicos. Nós pensamos que às vezes é só na alma, é só no espírito, mas o pecado causa danos físicos. Muitos vivem depressão, ansiedade, dores, por esconderem o seu pecado. Abra comigo Tiago capítulo 5, por favor. Jesus. Eu vou tomar esse silêncio como você está digerindo a palavra. Eu tenho que me animar aqui, né, gente? Não, é que eles estão tudo pensando, digerindo a palavra, assim, meditando na palavra, por isso que está esse silêncio. Glória a Deus. Tiago capítulo 5, olha o que fala a partir do 13. Tiago 5:13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem um pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós lemos isso, nós gostamos de falar isso, né? Essa frase, a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas o contexto aqui é confissão de pecados. Você vê que ele fala do versículo 12, na verdade, no versículo 12 para frente, e depois lá no 16 ele fala, portanto, essa palavra é importante. Ele fala, portanto, o que quer dizer? Então tudo que veio antes disso depende disso aqui, portanto, para que haja, olha o que ele falou, está alguém sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Vocês estão doentes, chama os presbíteros para orarem. E se ele tiver pecado, serão perdoados os pecados. Ele fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Os versículos anteriores são dependentes do 16. O 16 é a chave de todos, é a confissão de pecados. Essa palavra curados que ele usou aqui, vem do grego aoimai, que sempre está se referindo a uma cura física. Ele não está falando de uma cura espiritual, uma cura emocional, uma cura física. Existem curas que só acontecerão na sua vida após a confissão dos pecados, após o arrependimento. Muitos estão sofrendo porque não conseguem confessar os seus pecados, não conseguem achar este lugar de arrependimento. Eles não conseguem achar o pecado, esse lugar de arrependimento. E a palavra confissão, usada aqui por Tiago, confessem os seus pecados uns aos outros, olha o que ele fala. É uma palavra usada em tratados e alianças, termos legais, como uma forma de compromisso. Era uma promessa feita entre duas pessoas. Não era apenas confessar como expor da boca para fora, mas era uma declaração do erro e um compromisso de parar de cometer aquele erro. Essa palavra confessar pecados não é apenas eu falar para os outros o que eu estou fazendo, mas é um compromisso que eu falo de não cometer o mesmo erro novamente. Você está entendendo?
Agora, note que ele fala do poder da oração do justo. Porque a oração do justo só é eficaz depois que os pecados são perdoados. E os pecados só são perdoados depois que há confissão. Você está entendendo? Estão comigo? A confissão dos pecados resulta em uma oração eficaz. Sabe por que às vezes as nossas orações não estão sendo eficazes? Não estão sendo poderosas em Deus, não estão quebrando as cadeias, não estão libertando os cativos, não estão curando os enfermos, porque nós não estamos confessando os nossos pecados. Nós entramos na presença de Deus cheio de pecados e queremos que Deus responda às nossas orações. Jesus. Aí ele falou assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros. O poder da oração é bloqueado, é travado, é impedido quando nós estamos em pecados. Primeira carta de Pedro, Pedro dá um exemplo do esposo que não está bem com a esposa, e ele fala assim: olha, vocês têm que tratar elas como um vaso mais frágil, vocês têm que honrar a sua esposa. Por quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Até a briga com a esposa impede as orações. Tem pessoas que conseguem vir para o culto brigados. Que culto que você vai entregar a Deus? Que culto que você consegue entregar a Deus? Pedro falou que nem as orações ele não responde, quanto mais receber a nossa adoração. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Ah, Jesus. Aí Tiago fala, ele nos ensina: confessem os seus pecados uns aos outros. Por que ele fala isso? Porque tem pecados que nós cometemos contra os outros. E ele falou assim: quando você pecar contra alguém, não vai confessar para o pastor, vai lá e confessa para a pessoa que você pecou contra. Tem pessoas que não gostam do confronto, ou não gostam, na verdade, da humilhação. Aí preferem falar para o pastor do que ir direto com a pessoa e confessar o seu pecado. E Tiago falou assim: confessem uns aos outros. Mateus nos dá 2 exemplos de como nós podemos tratar essas questões. Ele fala assim: se você, lá no Mateus capítulo 5, versículo 23, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro e reconcilie-se com seu irmão. Agora, é interessante, nós lemos esse versículo, e nós pensamos: se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu vou deixar minha oferta aqui, o meu louvor. A oferta que ele está falando aqui, irmãos, não é a oferta de dinheiro não apenas, é o louvor, é a parte do culto que eu entrego. Às vezes eu penso assim: se eu tiver alguma coisa eu vou lá pedir. Não, não é. É se eu lembrar que o meu irmão tem alguma coisa contra mim. Em outras palavras, eu estou errado. Eu quem pequei, eu quem fiz. Foi eu quem causei o dano. Ele falou assim: não vai entregar a sua oferta sem antes ir lá consertar-te com o teu irmão. O que é isso? Confissão de pecados. Irmão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoa. Eu preciso do teu perdão para que eu possa adorar a Deus. Ele falou assim: não entregue a sua oferta antes de você confessar os seus pecados para os seus irmãos. Aí lá em Mateus capítulo 18, ele dá o outro lado, ele fala assim: se o teu irmão pecou contra ti, vai e repreenda-o em particular. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Aí agora ele fala: se o teu irmão pecou contra ti, é a outra parte agora. Se ele pecou, aí ele fala a mesma coisa: você mesmo que vai. Agora vou abrir a sua cabeça agora. Em nenhum momento ele falou que é o outro irmão que tem que vir. Se você pecou ou se o irmão pecou, ele falou que você tem responsabilidade de ir. Por que nós esperamos o outro pedir perdão? A Bíblia nos fala que nós é quem temos que ir. Mas pastor, não fui eu. Mateus 18, foi ele, mas você quem vai. Ah, Jesus. Ah, pastor, mas fui eu quem fiz, estou com vergonha. Mateus 5, você quem pecou, você quem vai. Peça perdão, reconcilia-se, porque João fala assim: se você não consegue amar o teu irmão a quem você vê, como que você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê? Isso chama-se hipocrisia. Quando nós dizemos que amamos a Deus e choramos na presença de Deus, mas não conseguimos olhar no rosto do irmão, chama-se hipocrisia. O amor de Deus não está em nós. Jesus! Então o Tiago falou: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, confessem os vossos pecados. Pastor, e quando é algo pessoal? Você tem líderes,
Você tem pastor, você tem líderes, você tem discipuladores, você tem crentes mais maduros que você pode sentar, pedir ajuda, orarem juntos, confessar o teu pecado. Sabe por que é importante? Porque quando você confessa o teu pecado, você vai ter que prestar contas para alguém. Alguém vai estar orando por você, cuidando de você e olhando você para ver, está voltando para o pecado ou não? Eu vou cuidar de você. Você está entendendo? É preciso haver a confissão de pecados. Às vezes, muitas vezes vai ser o pastor, eu confesso, mas vai ser um discipulador, um amigo mais próximo, mais maduro, mais espiritual, alguém que conhece a palavra, que vai te discipular de acordo com a palavra, não de acordo com o mundo. Aí João escrevendo, em capítulo 1, ele fala assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós andamos na luz, todo o nosso pecado é trazido à luz, ele é exposto pela luz. O que gera comunhão e perdão de pecados é expor o pecado, não esconder. Sabe por que nós não conseguimos ter comunhão uns com os outros? Porque nós escondemos o nosso pecado. E a Bíblia fala, Deus é Deus de luz, Ele anda na luz, Ele é luz. Deus não é trevas. Aqueles que escondem pecado estão andando em trevas. Por isso que não gera comunhão e por isso que não gera perdão de pecados. Aí ele vai no versículo 8, se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos enganamos. Sabe, irmãos, vamos tirar logo de letra aqui, ninguém engana Deus. Por isso que ele fala que nós enganamos a nós mesmos, porque é impossível enganar Deus. Mas deixa eu ser sincero com você, que qualquer pessoa que tem espírito de discernimento, você não engana também. Eu não engano também. Às vezes eu conheço e eu sei das coisas, mas eu não posso falar. Às vezes as pessoas vêm me falar algumas coisas. Gente, você acha que se você não engana nem o pastor, você vai enganar Deus? O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Corra para Jesus. Faz igual Davi, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, eu errei, eu estou em iniquidade, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a minha vida. Se arrependa do seu pecado, Deus quer te libertar hoje, não saia daqui em prisões, se arrependa do seu pecado. Deus quer libertar você hoje, da pornografia. Fala, Deus. Deus quer libertar você hoje da fornicação. Ontem eu estava orando, Jesus, o Espírito Santo tocou, Jesus falou para mim assim, tem pessoas andando em prostituição, vendendo o seu corpo a homens. Deus vai te libertar da prostituição hoje. Não saia daqui no pecado, não se prostitua, usando o seu corpo para agradar homens. Deus está trazendo liberdade. Precisa haver uma confissão, um batismo de arrependimento. Mas pastor, eu não faço isso, pastor. Eu não sou adúltero, eu não me prostituo, eu não olho pornografia. Então peraí, eu vou dar uma lista para você de pecados que você às vezes até se acostumou. Abra comigo o capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 10. 1 Coríntios 6:10, vamos lá. Ei, Jesus. Existem pecados recorrentes em nossas vidas que são tão costumeiros que nós nem sentimos mais desconfortos. Irmãos, pecados que nós não sentimos mais nem o remorso, quanto mais o arrependimento. 1 Coríntios 6:10 fala assim, nem ladrões. Pastor, eu não sou ladrão, então vamos lá. Nem avarentos. Não, do 10. Eu vou depois, do 10. Nem ladrões, nem avarentos. O que é avareza, irmãos? Moral. Nem avarentos. Nem bêbados. Tem pessoas que estão se embebedando e achando que está tudo bem, porque estão na graça. E o Senhor está dizendo, olha aqui, nem bêbados entrarão no reino de Deus. Nem maldizentes, pessoas que maldizem, pessoas reclamonas, que reclamam de tudo. Sabe aquela pessoa que você não consegue nem ficar perto dela porque reclama de tudo, fala mal de tudo, fala mal de todos, maldizentes. Jesus. Pessoas abusivos na linguagem. Essa palavra significa abusivos na linguagem, reclamões.
roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum desses herdará o reino de Deus. Mas espera aí, pastor, ainda não faço nenhuma dessas coisas. Vai comigo então para Gálatas capítulo 5. Eu quero ler com você. Porque nós esquecemos que não são só a prostituição, não é só a pornografia. Preste atenção. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Ele começa por isso. Isso aqui, sabe o que é imoralidade sexual, irmãos? Pode ser adultério, pode ser pornografia, pode você olhar uma mulher e desejar ela. A Bíblia fala da cobiça sobre a mulher do próximo. Sabe? Tem muitas coisas que são imoralidades sexuais. Ei, Jesus. Gente, nós não temos culto de ensino, então eu preciso fazer isso. Impureza, libertinagem. Agora olha o que ele fala, idolatria. O que é idolatria, pastor? Tudo que você coloca acima de Deus se torna idolatria. Seu trabalho às vezes é idolatria. Seus filhos, meus filhos às vezes são idolatria. Tudo é idolatria quando vai acima de Deus. Feitiçarias. Vou falar um negócio de feitiçarias aqui. Deixa eu abrir esse leque aqui. Pessoas que olham horóscopos. Pessoas que estão olhando seu signo. Isso é feitiçaria. Isso é dando aos astros, dizendo que eles... Ei, Jesus. Não é só você ir lá fazer macumba, não, irmão. É você colocar um poder que é só de Deus na mão de outras pessoas. E dizer, eu quero ver aqui o que o horóscopo vai falar da minha vida. Você é crente lavado no sangue do Cordeiro, vai se converter pelo amor de Deus. Inimizades, vamos lá agora. Vamos pegar a gente aqui, ó. Inimizades. O que é isso? Pessoas que brigam com todo mundo. Nunca se dão bem com ninguém. Pessoas que sempre acham um jeito de estragar a festa, inimizades, rixas. Será que pegou só eu esse texto, gente? Será que só eu apanhei de Cristo? É isso mesmo? Ciúmes, pessoas que são enciumadas. Porque o pastor foi na casa do tal e não foi no minha. Porque o pastor ligou para tal. Ei, aqui ó, obras da carne, ciúmes. Você sabia que ciúmes é uma obra da carne? Iras, pessoas que se iram facilmente. Não pode falar nada, está se irando, está se exaltando. Iras, discórdias, divisões, facções, invejas, irmãos. Eu nunca vi, eu falei um dia atrás, né? Eu vi um pastor falando, eu achei maravilhoso isso. Porque até as pessoas às vezes confessam algumas coisas, mas nunca vi ninguém confessar que é invejoso. Pastor, eu sou uma pessoa invejosa. E como nós temos inveja um dos outros? Irmãos, às vezes nós olhamos para a grama do irmão, ela nem é tão verde, mas para nós ela é mais verde que a nossa, e nós queremos a grama do irmão. Isso são obras da carne. Nós temos que nos arrepender disso. Nós temos que voltar para aqui e dizer, Senhor, há iniquidade em mim, purifica-me com sopa e serei limpo. Bebedeiras, ele fala de novo aqui, bebedeiras. Olha agora aqui, ó, orgias. Aí ele fala, coisas semelhantes a esta. Porque se ele fosse listar todas, ele ia usar aqui umas 5 páginas. Coisas semelhantes a esta. E Tiago fala assim, enquanto vocês não confessarem essas coisas, não pode haver cura entre vocês. Não pode haver cura. O Espírito quer gerar em nós arrependimento. Ele quer gerar em nós perdão, reconciliação, mas precisamos confessar os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Deus quer trazer um batismo de arrependimento no meio da igreja. Uma igreja arrependida, ela adora em espírito e em verdade. Uma igreja arrependida, ela toca o coração do noivo. Uma igreja arrependida, ela vive o verdadeiro evangelho. Jesus! Eu creio que essa barreira será quebrada hoje, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão estagnados espiritualmente, não crescem, não vão para frente, não conseguem, porque ainda carregam pecados ocultos e não conseguem se arrepender, confessar o seu pecado. Mas eu declaro que hoje você será liberto em nome de Jesus. Você será livre em nome de Jesus e você será perdoado em nome de Jesus. Não saia daqui carregando este peso. Fica de pé comigo, por favor. Jesus.
Jesus. Tiago fala assim: e se houver cometido pecado, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. A quem que você precisa confessar o seu pecado? Tem pessoas que você olhou com inveja, você precisa chegar e dizer: irmão, me desculpa, eu tive inveja de você, eu preciso do seu perdão. Tem pessoas que você murmurou contra eles, você precisa ir lá pedir perdão. Irmão, eu falei mal de você, me perdoa. Pastor, que vergonha. Vergonha é o inimigo dominar a gente no pecado, escravizar a gente. Isso é vergonhoso. Mas Deus está querendo gerar liberdade. Ei, confessem os seus pecados uns aos outros. Confessem os seus pecados. Você precisa chegar para a esposa e falar: eu estou dominado pela pornografia, eu preciso de ajuda. E Deus está falando aqui dentro: ei, Jesus. Você precisa chegar e falar: eu tenho escondido de você. Quando eu chego em casa, eu limpo o histórico do celular. Ah, Jesus. Confessem os vossos pecados uns aos outros. Precisa começar de dentro de casa. Esposa confessando ao esposo, esposo confessando à esposa. Precisa haver perdão, precisa haver cura, precisa haver a manifestação do sangue de Cristo sobre a vida de vocês. Confessem os seus pecados uns aos outros. E orem um pelos outros. Quando há o verdadeiro perdão de pecados, quando há a confissão e o arrependimento, nós oramos um pelos outros. Irmãos, eu falo para todo mundo, quando você consegue orar por alguém, e aquela pessoa orar por você, não existe pecado que consegue separar vocês. Você está bravo com alguém? Ora por ele. Você está chateado com alguém? Ora por ele. Você está bravo com a esposa, com o esposo? Ora por ele, dobrem os seus joelhos, orem um pelos outros, e vocês verão que o pecado será aniquilado em nome de Jesus. Aí ele fala assim: para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O justo é aquele que se arrepende. O justo é aquele que confessa. Aí o poder da oração entra em vigor. Ah, pastor, eu tenho orado pela minha casa, eu tenho orado pelos meus filhos, eu tenho orado por isso, por aquilo, eu tenho clamado e não tenho visto. Então começa a se arrepender primeiro. Começa a pedir perdão de Cristo. Começa a dizer: Senhor, eu não posso sair daqui carregando este peso hoje. Pequei contra ti. Aquele filho pródigo, ei, Jesus, se o grupo de louvor subir, senão ele ficar espiritual agora. Aquele filho pródigo precisou chegar lá no nível dos porcos para entender onde ele estava. E ele começou a escrever uma carta para o pai, e um discurso bonito que ele queria dizer para o pai. Ele falou: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus empregados. E ele veio então ali praticando o seu discurso, e quando ele chegou na presença do pai, ele falou: Pai, pequei contra os céus. E o pai abraçou ele e beijou o filho, e não deixou nem o filho dizer: contra ti, faça-me como um dos teus serviçais. Porque todas as vezes que o filho volta para casa e volta para os braços do pai, ele não volta para o lugar de servo, ele volta para o lugar de filho. Porque a sua posição de filho foi conquistada na cruz do Calvário através do sangue. Você não é filho por méritos, você é filho por sangue. O Nathan, meu filho, não precisa fazer nada para ser meu filho, porque o meu sangue corre na veia dele. Ele é filho pelo DNA que ele tem dentro dele, pelo sangue que está dentro dele. Você é filho de Cristo não pelo que você faz ou deixa de fazer, mas pelo sangue que corre dentro de você, aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Então não tenha vergonha de voltar ao Pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Arrependimento é um batismo de arrependimento. É um batismo de arrependimento.